Bom dia a todos. A quem não me conhece, meu nome é Eduardo Newton, sou defensor público no estado de São Paulo, atuo na infância e juventude, especificamente na defesa de adolescentes que respondem à ação socioeducativa e também na área criminal. O curso R2 me convidou a prestar essa palestra a vocês sobre o ato infracional e eu vim muito satisfeito, porque eu senti que era o momento de dar voz a uma fala que eu digo, uma fala que está neutralizada, a fala da defesa. Daí porque desde o primeiro momento eu queria deixar claro a cada um dos senhores que está aí assistindo essa palestra, que eu não venho aqui com uma fala neutra. Eu não venho aqui trazer doutrinas majoritárias, posicionamentos consolidados nos tribunais, mas venho sim trazer muitas vezes aquela voz que se encontra escondida, aquelas posições minoritárias, aquelas posições que eu diria que são quase que isoladas, mas que podem de alguma maneira contribuir para o diálogo sobre o tema. E por falar em diálogo, desde já eu estou convidando a cada um de vocês que tem alguma dúvida, algum questionamento, a remeter aqui para o site, que depois da minha fala vai ter um intervalozinho e eu vou responder aquelas que entender mais interessantes, mais pertinentes. Tá, então esse é o primeiro alerta que eu faço a vocês, até mesmo para que não seja imputado ao palestrante, ao curso, o verdadeiro estelionato intelectual. Eu venho aqui trazer essa fala aí, não neutra, essa fala que eu digo engajada. E todos os temas que eu vou discutir hoje com os senhores sobre ato infracional, eu diria que tem um eixo argumentativo, tem uma lógica, tem ali um divisor, um denominador comum, que é o seguinte: é a necessidade em se trabalhar com a contenção do poder do Estado. E vejam só, esse ponto ele sequer é novo. Vamos pensar agora aqui nas revoluções burguesas. Qual era o mote das revoluções burguesas? França, América, a Revolução Burguesa na Inglaterra, um século antes. Qual é a gênese do constitucionalismo, senão a contenção do poder absoluto? Qual é a gênese da escola clássica do direito penal? Lembremos de Beccaria, dos direitos das penas. E é interessante observar que esse discurso, que poderia ser tratado como démodé, como ultrapassado, muitas vezes ele passa ao largo do ato infracional. Então a minha proposta é justamente essa. É trazer esse discurso de contenção do poder do Estado diante do ato infracional. E veja só como é importante essa questão da contenção do poder do Estado. É claro que aqui não fala o Estado, apesar de integrar o Estado, não é o Estado que está aqui falando. Mas a necessidade de se conter, ela se faz presente até no dia a dia. Vocês vão perceber que eu estou aqui com um roteiro aqui sobre a mesa. E esse roteiro é importante, porque senão eu estaria aqui discorrendo com cada um de vocês sobre a derrota do Flamengo ontem, ou quem sabe a vitória do Corinthians na Libertadores, a goleada do Santos, mas são temas totalmente estranhos à nossa aula, então justamente por isso que eu venho aqui com esse roteiro, numa própria autocontenção. Tá, então, feita essa primeira apresentação a vocês, apresentado a questão da não neutralidade da minha fala, apresentado esse eixo argumentativo, eu vou começar com uma polêmica. E qual é a minha polêmica? A inimputabilidade penal. Pois vejam só, o artigo 228 da Constituição é claro, ele vai lá e fala: os menores de 18 anos são inimputáveis, devendo responder por legislação especial. E essa legislação especial está lá, nada mais é do que o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas eu queria discutir um pouco mais sobre esse artigo 228 à luz dessa lógica que eu propus a vocês, do eixo argumentativo, do eixo da contenção do poder. Volta e meia surge na sociedade esse discurso punitivo de que o adolescente ele é tratado com extrema benevolência, não pode o adolescente ser tratado como inimputável. E como nós, operadores do direito, podemos responder a essas críticas? Como nós, operadores do direito, cientes da necessidade em se conter o poder, podemos trabalhar com isso? Veja só o raciocínio que eu vou criar. E digo mais, olha só, esse raciocínio não configura a verdade absoluta. Você que está aí, você pode muito bem questioná-lo, mas ao menos para saber dele, eu acho interessante você tomar nota. A contenção do poder nada mais é do que
a origem dos próprios direitos fundamentais. E o artigo 228 da Constituição, quando estabelece a inimputabilidade, ou seja, a impossibilidade do exercício do direito penal, do direito de punir ao adolescente, representa uma contenção do poder. Veja só, onde eu quero chegar, e você já deve ter prestado atenção nisso, eu quero demonstrar a cada um de vocês que a inimputabilidade penal prevista no artigo 228 nada mais é do que um direito fundamental da criança e do adolescente. Então, diante desses discursos punitivos, diante dessa sede de vingança que muitas vezes nos deparamos na mídia, no homem comum, né, o homem do povo que se insurge contra atos praticados por adolescentes, é necessário sempre ter em mente a figura do direito fundamental. E é necessário ainda ter em mente que o rol do artigo 5º não possui natureza taxativa. Ao se considerar que o rol do artigo 5º não possui natureza taxativa e que o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição estabelece as chamadas cláusulas de eternidade, as cláusulas pétreas, é perfeitamente possível sustentar que o adolescente, à luz desta Constituição vigente, não poderá ser punido penalmente. Tudo bem. Mas você poderia pensar agora aqui o seguinte, ou mesmo a sociedade que não conhece o discurso jurídico poderia falar o seguinte, mas aí se está pregando a impunidade. Muito pelo contrário. O objetivo dessa minha fala é justamente demonstrar que a inimputabilidade ela não se confunde com a impunidade. Tá? O que se há é o seguinte, há um modelo distinto do direito penal, mas que deve sempre ter lá ele como sombra, no que se refere à contenção do poder do Estado. Pois veja só, o adolescente e a criança, e isso é interessante, eles pertencem a um grupo vulnerável. Como então permitir que o Estado se manifeste para esse grupo tido como vulnerável de maneira mais forte do que ao imputável? Então são dados que eu inicio essa nossa fala nesse sentido. São mais dúvidas que apresentam aos senhores do que certezas. São mais questionamentos do que soluções prontas. Então, esse é um dado importante que eu gostaria que vocês tivessem em mente. A inimputabilidade ela não se confunde com a impunidade. E a própria Constituição ela remete a uma legislação especial, o tratamento dado à criança e ao adolescente em conflito com a lei. E isso foi feito, isso foi positivado, isso foi concretizado, regulamentado com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E veja só, um ponto interessante. O Estatuto, lá no seu artigo 103, e esse é um ponto já um pouco mais tranquilo, ele vem a definir o que vem a ser o ato infracional. Diz ele, o ato infracional nada mais é do que a conduta análoga a um crime ou a uma contravenção penal. Mas veja só, dizer isso é pouco. Ainda mais quando eu trago para vocês, como eixo argumentativo, a necessidade de se conter o poder. Pois veja só, o ECA, ele remete ao crime e à contravenção. E cabe a cada um de nós, ao se deparar com essa remissão, falar o seguinte, não basta somente a remissão ao crime, ao direito positivo. É necessário também realizar uma remissão a toda a dogmática penal desenvolvida para conter o poder do Estado. Então veja só, se o ato infracional é o fato típico, ilícito e culpável, no que se refere à culpabilidade, você só vai fazer o seguinte, a imputabilidade não vai estar presente. Mas todo o desenvolvimento teórico que visa conter o poder do Estado vai ser aplicado ao ato infracional. E vamos começar aqui com situações interessantes, como por exemplo, tipicidade material. Há muito se discute no direito penal o fato que a mera subsunção do fato à norma não basta para caracterizar a tipicidade. Daí vem se desenvolvendo toda uma linha de raciocínio no sentido de que infrações bagatelares não configuram crime. O furto de bagatela, a lesão levíssima, o dano ínfimo, são situações que não devem ser tratadas pelo direito penal. Até mesmo porque o direito penal, como diz a doutrina, é a última ratio, ou seja, é a última intervenção, é a intervenção mais gravosa do Estado. Outros ramos do direito deveriam tratar dessas questões. Então veja só, se essa lógica vige,
para o direito penal, não há por que afastá-la da criança e do adolescente. A não ser, e aqui seria absurdo, que se adote uma postura de que o grupo vulnerável, a criança e o adolescente, tem um tratamento mais rigoroso do que o imputável. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco para vocês na questão do ato infracional em si. A mera remissão do artigo 103 do ECA, ela não traduz tudo do que vem a ser o ato infracional. Tipicidade material, causas de justificação, causas de exculpação devem ser trabalhadas. Por que não trabalhar, por exemplo, com a co-culpabilidade, lá que tem amparo no artigo 66 do Código Penal, ao se apurar um ato infracional? Por que não se trabalhar com a questão da inexigibilidade de conduta diversa? Não há razão para afastar tais situações na análise do ato infracional. É um dado assim interessantíssimo, e eu como defensor, muitas vezes eu me pego nesse equívoco, que é o seguinte: a criança, ela comete o ato infracional? Veja só, e eu até poderia falar assim para vocês: durante todo o decorrer da minha atividade como defensor público, eu nunca fiz uma audiência com criança. E aqui até relembro a vocês: criança, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa que não completou 12 anos. Aquela pessoa que completou 12 e ainda não possui 18 é tida como adolescente. E de fato eu nunca vi uma criança em uma audiência de uma ação socioeducativa. Mas isso não quer dizer que a criança não cometa ato infracional. Veja lá, interessante, o artigo 105 do ECA. Ele é claro: ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no artigo 101, ou seja, as medidas protetivas. Eu não vejo nenhuma criança em audiência, porque a criança ela não está submetida ao modelo de responsabilização da medida socioeducativa. Mas isso não quer dizer que ela não ela esteja alijada, ela esteja imunizada dessa seara. E é interessante observar o seguinte: que falar que a criança comete ato infracional, ou falar que o adolescente comete ato infracional, isso vai ter um reflexo. E isso eu vou trabalhar ainda com vocês, que é a questão do adolescente, a questão da criança serem sujeitos de direito. Tá? Mas deixa eu só continuar um pouquinho aqui com vocês nessa parte ainda um pouco introdutória sobre o ato infracional. Eu disse a vocês da definição legal, que está no artigo 103. Eu trouxe a vocês a questão do artigo 105, que fala a criança como autora do ato infracional. Eu disse também a importância de se recorrer à dogmática penal, uma vez que não quer aqui se punir a criança, né? Há esse discurso, a medida socioeducativa, ela não visa punir, mas sim reeducar. Mas veja só, até mesmo essa reeducação, ela não deve estar descomprometida com a contenção do poder do Estado. Senão começa a criar esse absurdo, gente. Eu vou começar a educar na base do castigo? Seria isso legítimo? Educar na base da tortura? Claro que não. Então, essa necessidade de se conter o poder, ela deve se fazer presente também nos atos infracionais. Um ponto assim mais positivo do que problemático, que eu diria, é com relação ao tempo do ato infracional. E quanto a isso, o legislador ele optou pelo seguinte: o ato infracional se considera cometido no momento da ação. Tá? Então, assim, a gente pode até falar que o legislador optou pela teoria da atividade. E isso eu digo com amparo no artigo 104, parágrafo único do ECA. Mas se por um lado eu trouxe um dado que não traz qualquer questionamento, eu venho agora aqui trazer uma incoerência que eu vejo no Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda mais à luz das recentes alterações no Código Civil, que é o seguinte: diz o ECA, até os 21 anos, a pessoa pode cumprir medida socioeducativa.